Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso de número 16 até o 21. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem nele crê, a condição, né, irmão? Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima de Deus, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Senhor, muito obrigado por esta manhã, por esse dia, pela vida da igreja, pelo privilégio que nós temos de te servir, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de retornar ao templo, de estar congregando nesse lugar e de poder, ó Deus, prestar culto a Ti, Senhor. Já louvamos o Teu nome, fomos ministrados através das canções, tivemos as oportunidades, ó Deus, de nos atualizar sobre as informações da igreja, programação da igreja, tivemos a oportunidade de ofertar na sua casa, mas agora, Senhor, nós vamos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, abra o nosso coração para Te ouvir, Senhor, tira toda dificuldade no entendimento. Ó Pai, a minha palavra chegará até os ouvidos, mas é o Teu Espírito que vai trabalhar na alma e no coração. Espírito Santo, trabalha nessa vida, Senhor. Trabalha, porque o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu trouxe esse versículo para a gente meditar pela manhã. Eu sempre falo que o culto da manhã é um culto ele é mais curto e as palavras são mais objetivas, ou as mensagens são mais objetivas. Hoje à noite eu vou estar pregando, vou pregar um outro texto que está no livro de Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 19, tratar um outro assunto. E aí eu tenho mais tempo, tenho 1 hora para pregar, então a gente fica mais à vontade para pregar. Mas eu quero te lembrar de um fato muito importante que a gente esquece na Bíblia. O Evangelho de João, ele sempre foi uma grande referência para a igreja. Nós que conhecemos a palavra de Deus, e quando nós lemos os evangélicos, eles têm, por mais que ele seja para toda a comunidade cristã, mas na época, quando eles foram escritos, eles tinham um endereço. Mateus, ele vai escrever o seu evangelho direcionado aos judeus. Então, ele vai trazer as promessas, as revelações, vai lembrar, ele vai estar trazendo, lembrando, ó, como diz, como está escrito, e ele vai trazendo essa linguagem para que os judeus da época entendessem que Cristo, ele era o filho da promessa, o enviado, aquele que viria para aquele tempo. O evangelista Marcos, ele escreve especificamente numa linguagem rápida, numa linguagem objetiva, ele escreve aos romanos, e ele quer trazer entendimento, porque era o povo da época, eram os judeus, eram os romanos, eram os gregos. Então, ele escreve aos romanos para que eles entendessem a respeito da revelação de Deus através do seu evangelho. Lucas escreve numa outra perspectiva para os gregos, numa linguagem mais rebuscada, num grego koiné, como se fala, né, as pessoas que mais conhecem. Então, ele traz uma linguagem diferenciada para que os gregos entendessem. O Evangelho de João, ele é um evangelho que ele foi escrito para nós, para a igreja, para os gentios.
E ele é totalmente diferente de todos os outros evangelhos. Os evangelhos, quando nós lemos, eles têm uma simetria muito grande. Mateus, Marcos e Lucas, eles escrevem as mesmas passagens, perspectiva diferente, mas o evangelho de João ele é diferente de tudo. O evangelho de João ele tem uma linguagem, que é a linguagem do amor. Ele tem uma revelação, que é uma revelação diferente para nós. Ele vai tratar numa perspectiva diferente, tanto que a partir do capítulo 14 do Evangelho de João, ele está tratando já da última semana de Jesus, ele está tratando a partir da partida dele, e ele vai desenrolando. São muitos capítulos que acontecem em pouco tempo. Então, o evangelista João traz dentro dessa visão. E quando ele escreve para nós, ele vai trazer um versículo que nós consideramos como um versículo central da Bíblia. Ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E eu acho interessante a visão do evangelista, porque os judeus entendiam que Deus havia amado somente ele. E ele vai quebrar tudo isso, dizendo, não, Deus ele não veio para o povo específico, ele não veio para uma língua específica, ele não veio para uma nação específica, mas ele veio para o mundo todo. Então ele traz a amplitude dessa vinda de Jesus e também a amplitude do seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu acho interessante a expressão que o evangelista utiliza, que ele usa de tal maneira. Eu não sei se você já gastou tempo pensando a respeito desse verso, mas eu me lembro que quando adolescente, a gente fazia muito... era muito trabalho que era feito nas ruas, nas praças. Então, eram trabalhos evangelísticos, as igrejas se reuniam para fazer momentos evangelísticos. Então, nós íamos para praças, para as ruas, fazia conferências evangelísticas, e muitas delas, quem pregavam eram pregadores que nós considerávamos, na época, avivalistas, né? Que eram aqueles pregadores que tinham uma palavra para o não crente. Então, ele trazia numa linguagem, que era uma linguagem que nós, cristãos, entendíamos a mensagem, mas o não crente também entendia a mensagem. E um dos fatos que me chamava a atenção nessas campanhas evangelísticas, né, que nós fazíamos nas ruas, era que quando nós começávamos o trabalho, as pessoas estavam passando e parecia que não dava atenção para aquilo que estava acontecendo. Mas quando nós começávamos a cantar, começava a atrair pessoas para próximo dos palcos que eram montados. As músicas cristãs, elas iam atraindo as pessoas. E na hora da mensagem, as pessoas surgiam nas portas, nas janelas, nos prédios. Aonde tivesse gente, elas estavam ouvindo a mensagem que era pregada. Foi o que o Herão estava falando. A mensagem do amor de Deus. E esse de tal maneira, como eu disse, é que o amor de Deus, ele é incompreendido na linguagem humana. O amor de Deus, ele é incompreendido, porque nós não conseguimos expressar o tamanho do amor de Deus. Querido, só para você ter uma ideia, eu não vou me alongar, porque eu preciso tratar de todos os versículos, mas o que a gente, às vezes, condena na nossa visão, Deus é um Deus de oportunidade e segunda chance, ou terceira, ou quarta. 70 vezes 7. Nós temos um olhar de condenação, porque é natural nosso. O ser humano, ele, por natureza, às vezes ele julga determinadas coisas, às vezes cria até repulsa. Mas o tal maneira de Deus é porque Deus ele olha para todo ser humano amando. Deus olha para o mais vil pecador amando essa pessoa. Deus é um Deus que ele está sempre com a mão estendida para o mais vil pecador.
Então, irmãos, quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que foram abandonadas pela sua família, foram desprezados pelos seus amigos, que já não havia mais nada, condição nenhuma, que parecia que todas as portas haviam se fechado, mas encontrou Jesus, ele entrou na história dessa pessoa e ela entendeu que o seu pecado podia ser perdoado, ela se livrou da condenação da mente, que o diabo, ele quer escravizar a nossa mente, e essa pessoa então abre o coração para Jesus, ele entra, ele muda a sua perspectiva de vida, a sua visão de vida, e agora lhe entrega uma família, um futuro, lhe entrega um sonho, e essa pessoa passa a viver novamente. É o de tal maneira. Quando ninguém mais olhar para você, tem um Deus que te olha. Quando todos virarem as costas, há um Deus que te ama. Se todo mundo te abandonar, Deus não vai abandonar essa pessoa. Então esse é o amor de Deus, querido, é de tal maneira incompreensível em nossa visão humana, porque Deus, ele ama, e ele ama, e ele ama. O amor de Deus, irmãos, é tão completo, que ele dá o seu único filho para morrer por pessoas que não o amaram e que viraram as costas para o seu filho. Eu costumo dizer, irmãos, que quando eu olho para o Calvário, e eu gosto da ministração da ceia por causa disso, ela nos permite voltar e olhar para o Calvário. E quando eu olho para esse texto, eu me lembro do Calvário. O pai, ele entrega ao filho para morrer pelos pecadores. E o filho na cruz, sofrendo pelos nossos pecados, sendo desprezado por aqueles que ele estava morrendo. Ele ali entregando a sua vida para perdoar os meus pecados, os nossos pecados, e aqueles que seriam perdoados por eles. Ele estava desprezando aquele que estava morrendo para ser perdoado por ele. Ele deu o seu único filho, irmãos, por nós. Quem teria coragem de pegar o seu único filho e entregar para morrer por pessoas que depois virariam as costas para essa pessoa? E é basicamente isso que aconteceu. Ele amou e ele deu. Ele ofereceu o seu filho, ele entregou o seu filho. Mas ele entrega, e o texto vai dizer que é com um propósito. Ele vai dizer: para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um detalhe que a gente precisa explicar na mensagem, é que o amor de Deus, quando a pessoa está longe de Deus, isso é muito interessante, irmãos. A perspectiva de quem rejeita Jesus e vira as costas para ele, é que na hora, ele acha que na hora lá que ele não tomou nenhuma decisão com relação a Deus, mas que Deus precisa lhe salvar. E não é essa a condição. A condição, irmãos, deixa eu explicar aqui para ficar bem claro. A condição é crer. Então não há salvação sem fé, querido. Deus, ele não vai salvar o homem simplesmente porque ele ama o homem. O que nós entendemos é que para a salvação acontecer em nós, nós precisamos acreditar no Deus Pai, no Deus Filho, no sacrifício de Deus e aceitar esse sacrifício em nossa vida e nos colocar na condição de que somente o sacrifício de Jesus é capaz de perdoar os meus pecados. O homem quer ser salvo, mas Deus me ama. E ama mesmo. Mas Deus... E isso, irmão, o amor de Deus, ele é inquestionável. Eu vou falar uma frase aqui, talvez seja mal interpretado
pelos teólogos, porque, na verdade, Deus ele é ilimitado. Mas nesse texto, eu vejo que o amor de Deus, ele não tem limite para amar. Ele não tem limite para amar. Mas o amor de Deus, ele tem um limite que nós criamos. Ou seja, Deus é ilimitado no seu amor, mas nós limitamos o amor de Deus em direção a nós. E limitamos quando nós deixamos de crer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação, irmãos, em Cristo Jesus, ela é pela fé. E talvez entender a salvação pela fé, eu vou usar aqui uma passagem bíblica que está lá no Evangelho de Lucas, que ela muito fala a respeito da fé, que são os dois homens que estavam ao lado de Jesus. Os dois na mesma condenação e Cristo ali. E eles estavam ali porque eles mereciam a condenação de estar ali. Eles estavam ali porque eles fizeram para estar ali. E a um olha para ele e fala assim: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Desça dessa cruz, né? Ele começa a olhar para ele e dizer assim: tu não és o Cristo nada. Porque se tu fosse o Cristo, tu não estaria aqui na mesma condenação que nós estávamos. A forma como ele olhava para a cruz não era a forma que o outro olhou. E é isso que vai diferenciar aquele que se aproxima de Deus para aquele que rejeita a cruz. Porque há alguém que olha para a cruz e vê o Filho de Deus. Há alguém que olha para a cruz e vê somente alguém ali. É o que alguém, quando alguém vai debater a respeito da fé, fala assim: ah, mas Jesus era histórico. É uma história. Não, querido. Ele pisou nessa terra, ele andou nessa terra, ele viveu nesse lugar e ele esvaziou-se da sua glória para vir aqui dizer: eu sou Deus, eu sou o Senhor, e ele veio para nos salvar. Não é história, que é real. Então aquele homem que estava ao lado, ele olha para ele, ele vê um homem. E do outro lado, alguém que vê o Filho de Deus, ele fala: rapaz, nem você, igual a mim, estando na mesma condenação, não consegue perceber que esse é o Filho de Deus? E ele vai usar uma frase dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Enquanto alguém olhava um homem, alguém olhava uma porta de um reino eterno ao seu lado. Então, o que diferencia, irmãos, a nossa vida daquele que rejeita é a forma que olha para a cruz. É a forma como olha para Cristo. Então, a Bíblia vai dizer assim: o homem condenado creu no final. E ele vai dizer assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como entender o amor de Deus? Alguém que estava tão perto da morte, ele naquele momento, ele abre-se uma oportunidade para a vida. Ou seja, a sua condição física não poderia lhe tirar da cruz, mas a sua visão espiritual lhe abriu a oportunidade de que, se a vida dele não cerrasse ali, ele entrou com Cristo naquilo que Deus havia preparado. Ele entende no final, irmão, ele entendeu o amor de Deus e o próprio Cristo estendeu a mão para ele, no sentido figurado, e ele agora recebe a salvação. Então, irmãos, a salvação é simples, é crer. É somente crer. Quando nós cremos no Cristo. Obviamente, irmãos, que quando nós estudamos a teologia, há um processo
Eu não estou aqui para pregar sobre processo, quero pregar sobre amor. Primeiro a gente crê, ele entra na nossa vida, esse é o processo. E aí nós recebemos uma nova vida. Cristo agora, com o seu Espírito, passa a morar em nós. E agora ele morando em minha vida, eu começo o processo da regeneração. Esse Deus começa a me mudar, ele vai tirando os carrapichos, né? Na linguagem da ovelha, vai tirando os carrapichos, a gente vai sendo moldado pelo Evangelho, a nossa vida vai mudando, as nossas vestes vai mudando, a nossa forma de falar vai mudando, a nossa forma de ver o mundo vai mudando, a nossa forma, tudo vai mudando, e aí nós começamos depois a entrar num processo que a Bíblia chama de santificação, ou seja, o mundo já não tem mais prazer para nós não queremos mais voltar para o Egito não é mais o meu lugar. Então o processo de santificação é o processo onde a gente olha para o Egito, ele já não é mais o nosso lugar. E a gente quer viver com Cristo e caminhar para as mansões celestiais. Então a salvação é crer. Somente isso. Então quando eu creio, eu estou salvo. Há uma dúvida que muita gente tem, né? Eu me lembro que quando criança eu perguntava sempre isso. Eu falava assim, mas se Jesus voltar, eu sou salvo? Né? Conversava com meus amigos, com meus pais, gente interessada na palavra, lia, não entendia, mas queria ler, lia uma passagem, aí vinha para a escola dominical para poder entender, perguntava o professor, ia para a aula de estudo, a gente interessadíssimo na Bíblia, em conhecer a palavra, e aí sempre havia aquela dúvida, mas se Jesus voltar, eu estou salvo. Querida, a salvação é para aquele que crê. Então, se você crê, você está salvo. O versículo de número 17, agora eu vou fazer só a leitura final para concluir. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Jesus não veio para condenar a humanidade, mas para salvar, irmãos. Ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Dizer que o homem é que se coloca debaixo da condenação. É o homem que se coloca debaixo do jugo do pecado. Sabe como eu olho para o mundo hoje? Nós temos uma humanidade caminhando para o céu e a outra com os pés largos indo em direção ao inferno. Não porque Deus não quer salvar esses que estão caminhando para o inferno, não. É porque eles estão andando para lá com os próprios pés. A Bíblia vai dizer porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, irmãos, é o meio de salvação da humanidade, e a humanidade não consegue perceber isso. Jesus é o meio de salvação para a humanidade, mas a humanidade prefere estar fora da arca. Como Noé pregava e ninguém cria. E ele falava, olha, o dilúvio vai acontecer 120 anos. É muito tempo pregando, né? Lembrando, e o povo não vai. Pedro, quando escreve a sua carta, ele vai deixar isso claro, que no dia que Jesus vir, vai pegar muito desapercebido, porque os homens vão olhar para o tempo e vai dizer, isso não vai mais acontecer. Eles vão olhar para as condições do mundo, e a iniquidade ela vai se multiplicar de uma forma tão assustadora, que as pessoas vão dizer, não, Deus já abandonou esse mundo, quando na verdade é o homem que está envolvido na iniquidade. Deus não abandona o homem. Deus não abandona o mundo. Então, ele não abre mão do propósito dele. Ele enviou o Filho dele, não para condenar, mas para salvar. E aí o versículo 18 diz, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito do Pai. A condenação, irmãos, é eterna. Na verdade, é uma decisão humana. E talvez essa é a parte que as pessoas não querem reconhecer. O meio de salvação já foi enviado. Cristo deixou a igreja para pregoar o evangelho, ou seja, o meio, a arca. Cristo já foi enviado.
A igreja é aquela que apregoa a palavra da salvação, ou prega a palavra da salvação. Mas os homens estão rejeitando o evangelho, estão rejeitando a Cristo, estão rejeitando a mensagem, estão rejeitando aquele que foi enviado, estão rejeitando, e a Bíblia diz que a condenação é justamente esta, é que os homens, eles amaram mais as trevas do que a luz. Então, além deles não crerem, eles decidiram amar as trevas. Eu quero dar uma palavra para a igreja a partir daqui, irmãos. Nós precisamos estar firmes naquele que nós cremos e que nos salvou. E a gente tem vivido dias que os dias não têm sido fáceis, principalmente para nós que moramos no Rio de Janeiro. Cada vez que passa, a cidade mais violenta. Quando chega a noite, há lugares que não se podem entrar ou sair. Há lugares hoje que são inacessíveis pelas forças de segurança, porque eles preferem não ir lá por causa do embate. E a população que mora ali para não se ferir. A gente não vê nenhuma resposta do poder público para mudar isso. E cada vez que passa, a gente vê o homem, ele entrando mais no meio da iniquidade. E agora o iníquo, ele operando no mundo através da maldade, através da violência, através dos vícios, através das drogas. A gente só percebe que a prática do mal, ela tem se multiplicado. A gente vai vendo tudo isso acontecendo e a gente começa agora a colocar esperança naquilo que está próximo a nós, porque nós queremos sempre ancorar em alguma coisa. E então esse ano agora, nós temos eleição, agora tudo vai mudar e tal, aquela coisa toda. Querido, nós precisamos decidir em todas as áreas, porque essa é uma obrigação. E nós, como pessoa, como cidadão, nós precisamos fazer isso e fazer boas escolhas. Mas eu quero te dar uma notícia, que a esperança da igreja é Cristo. A esperança para o homem é Cristo. Quando eu ver a humanidade se voltar para Cristo, eu verei a diferença no meu bairro, eu verei a diferença na minha cidade, eu verei a diferença no meu estado, eu verei a diferença. Aí talvez você diga assim, porque esses são os questionamentos. Mas o número de evangelhos não estão aumentando de evangelhos. Nós não passamos de 50 milhões de pessoas, já somos mais de 25% das pessoas. Por que que o mundo ele não muda? Por que que a gente aumenta em número, mas as coisas parecem que vão piorando? Sabe por quê, irmãos? É porque as pessoas ainda não entenderam o propósito da salvação. Quando a igreja, de fato, ser igreja, e as pessoas entenderem qual é o papel da igreja, e elas, de fato, se voltarem para Cristo e permitir que Deus mude a sua vida por inteiro, e viver uma vida com inteireza, e viver uma vida de verdade, e viver uma vida onde as suas práticas elas são mudadas, é o que eu vou pregar hoje à noite, onde as suas práticas elas são mudadas. Deus, ele vai operar sobre o mundo através de nós. Deus vai operar através de nós. Sabe o que está acontecendo com a igreja? Ou conosco? A gente fala igreja, a gente rotula a instituição, né? Nome, denominação. A igreja é eu e você. As pessoas têm se omitido diante do que está acontecendo. E a nossa omissão começa quando a gente dá mais lugar ao medo do que a gente dobra o joelho para orar. Quando a gente dá mais voz à nossa fala para determinadas coisas do que usar a nossa fala para pregar.
E a nossa omissão é quando a gente, em vez de se posicionar como igreja e revelar o Cristo do Evangelho, do capítulo 3 de João, do versículo 16, que Deus ama o mais vil pecador, nós agora emprestamos a nossa voz para outra coisa. Irmãos, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Que Deus tenha misericórdia do mundo. Eu sei que é muito bom a gente entender que a salvação nos alcançou e que nós estamos salvos em Cristo Jesus. Mas eu quero encerrar a minha mensagem chamando a atenção para um fato. A salvação não é só sua, ela é de toda a humanidade. Ele não veio para te condenar, como ele não veio para condenar o outro. Ele veio para salvar você, ele veio para salvar o seu amigo, ele veio para salvar o seu vizinho, ele veio para salvar essa cidade. E nós somos o povo que tem a mensagem que pode mudar o mundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós já estamos indo para o final. Eu quero te convidar a orar. Se coloque de pé. Quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Nós vamos encerrar nosso culto. Eu quero orar pela sua vida. Gostaria que você fizesse uma introspecção, olhasse para você. E talvez a sua oração agora será de gratidão. Senhor, muito obrigado pela minha salvação. Obrigado pela salvação da minha casa. Obrigado, Senhor. Talvez essa vai ser a sua oração. Talvez alguém vá orar dizendo, Senhor, salva o meu marido, ou salva a minha esposa, ou salva o meu filho. Então, talvez essa seja a sua oração. Talvez alguém vai orar dizendo, Senhor, no lugar que eu moro, salva o meu vizinho. E essa é a visão que nós precisamos ter. Nós precisamos sair daqui, querido, não como um egoísta espiritual, mas como aquele que está alegre por estar salvo e ter entendido a mensagem da cruz. Mas nós precisamos também sair com o coração contrito, entendendo que talvez o seu irmão, estou falando irmão carnal, precisa reconhecer a Jesus. Será que esse ano Deus, Ele não quer te entregar pelo menos uma alma para ser salvo? Nós já passamos vários meses. A partir de sábado, nós já estamos no mês de agosto. E talvez o que eu vou falar agora seja a coisa que mais vai doer no seu coração. Quantas almas você ganhou para Cristo esse ano? Eu te lembrei hoje a mensagem do Evangelho, para que essa chama da pregação acendesse no seu coração. Deus não quer que essa mensagem ela fique somente ardendo na sua alma, mas ela quer que essa mensagem seja suficiente para ser reverberada e fazer eco através da sua voz. Saia daqui hoje como um pregador do Evangelho, uma pregadora do Evangelho. Fale do amor de Jesus, fale do amor de Deus e se alegre por pelo menos ganhar uma alma para Cristo em 2026. Senhor, nesse momento eu oro pela vida da igreja. Obrigado, Senhor, porque um dia nós entendemos a proposta do Evangelho. A mensagem nós entendemos e alcançou o nosso coração. Nós não olhamos mais para a cruz como se um homem estivesse pendurado nela. Nós olhamos para a cruz como se ela agora é o nosso meio de salvação. Vimos em Jesus uma porta aberta, a porta da vida eterna, porque Jesus é a porta das ovelhas. E nós abandonamos o mundo, e agora nós temos um pastoreio. Ele é o pastor da nossa alma, Ele é o pastor da nossa vida, é Ele que nos conduz a pastos verdejantes e às águas tranquilas, é Ele que tem nos conduzido ao lugar de excelência. Deus, como é bom viver esse tempo, mas ó Pai, a minha oração final é: desperta a tua igreja,
Desperta, tu que dormes, como disse o apóstolo Paulo. Desperta nesta manhã, fale do amor de Deus, fale do amor de Jesus, apresente esse amor de tal maneira que o Senhor venha quebrar dos nossos olhos todo jugo, Senhor, de condenação, mas ao olhar para o mais vil pecador, que nós possamos olhar com o olhar que tu olha, Senhor, é o que nós te pedimos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.